Muito boa noite, senhoras e senhores. Se eu pudesse recomendar algo a todo iniciante em processo civil, sem dúvida seria ler as obras de José Carlos Barbosa Moreira, ainda que escritas, ora sob o Código de 39, como o seu magnífico e insuperável litisconsórcio unitário, quer sob o Código 73, a exemplo do sintético e completíssimo processo civil, o novo processo civil brasileiro, a mais não seja para aprender a língua portuguesa. Porque José Carlos foi o maior dos estilistas da língua portuguesa, que escreveu sobre direito. E isso já diz tudo. Assim, também homenageio aquele grande mestre com quem, infelizmente, tive contatos esporádicos e muito frágeis, para o meu gosto. Mas, colegas e presidente Brincas, em Criciúma, por razões imperiosas, desviei-me do assunto. Hoje não. Hoje o assunto é o saneamento dos vícios recursais. Recurso é a impugnação que compete à parte realizar contra os atos decisórios, uma parte, portanto, dos atos do órgão jurisdicional, mas não todos, que lhe seja desfavorável na mesma relação processual. Ora bem, trata-se, portanto, de uma atividade complementar para verificar se a resolução tomada, ou pronunciamento, ou provimento, como queiram chamar a categoria dos atos decisórios, não contém quer um erro de juízo ou error injudicando, quer um erro de atividade ou error em procedendo. E se é uma atividade suplementar para verificar se o pronunciamento contém um desses erros, senão ambos, parece muito razoável que à parte se imponham determinados requisitos rígidos, a fim de que se justifique o reexame pretendido. Esses requisitos também eram chamados condições de admissibilidade no direito anterior. O fato é que o julgamento de qualquer recurso se divide em duas etapas. Em primeiro lugar, é preciso examinar se o recurso preenche o conjunto desses requisitos. Como veremos daqui a pouco, o verbo preencher não é o mais próprio, porque há requisitos a contrário sensu. Como quer que seja, é usual essa expressão na doutrina especializada. Vencida essa etapa, então passa-se ao exame ou juízo de mérito, na qual vai se aquilatar a razão exposta pela parte para impugnar a decisão judicial, objetivando, grosso modo, ou a sua invalidação por força de um erro em procedendo ou vício de atividade, quer a sua reforma por força do erro injudicando ou vício de
juízo. Esses requisitos, eles se dividem por força de uma classificação empreendida em 1968, na sua tese de livre docência. Então, existia esse concurso público que outorgava o título de doutor em Direito. Ele se distingue dos cursos de doutorado atualmente instituídos no Brasil, justamente por não ser um curso. Qualquer bacharel em Direito, no prazo assinado pelo edital então, das universidades federais, poderia apresentar uma tese que, se aprovada por uma banca de 5 doutores, então outorgava o título de livre docente. Justamente livre, porque esse bacharel não integraria nem integra os quadros da referida universidade. Então, em 1968, na sua primeira livre docência, o professor José Carlos defendeu uma tese intitulada O Juízo de Admissibilidade dos Recursos Civis. Foi examinado por vários processualistas da época. O exemplar que eu tenho é o original, que pertenceu ao professor José Alcides de Mendonça Lima, titular na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E por aí já observei, professor Eduardo, professor Marcos, os critérios dos professores da banca. O velho professor Alcides, com quem eu tive mais de um contato, não deixou de assinalar nas notas de rodapé todas as citações que o então candidato José Carlos lhe fez. Mas, então, naquela sentada, ele apresentou uma classificação que hoje predomina na doutrina brasileira, dividindo esses requisitos ou condições em requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos ao ato de recorrer. Os requisitos intrínsecos, consoante essa classificação, são o cabimento do recurso, a previsão de cada recurso é fixada na lei federal, senão na Constituição da República. Há recursos que são previstos como recurso especial, o recurso extraordinário e o recurso ordinário, exclusivamente na Constituição Federal e, portanto, as hipóteses de cabimento aí previstas não comportam qualquer disposição das partes, motivo pelo qual não seria, a meu ver, possível uma convenção processual que estipulasse que contra sentenças de primeiro grau coubesse diretamente recurso especial. Mas, então, o cabimento dos recursos é matéria de lei em sentido estrito. Mas, isto posto, é possível estabelecer uma correlação que não se alterou substancialmente entre atos decisórios, principalmente os atos decisórios de primeiro grau, e recursos. Em síntese, consoante a classificação ministrada no próprio Código, nos artigos 213 e 204, sobre quais seriam os atos decisórios, das decisões interlocutórias proferidas em primeiro grau, cabe, em determinados casos, taxativamente arrolados, agravo de instrumento. Das sentenças, cabe apelação. Dos despachos, porque não causa gravame às partes, talvez caiba embargos de declaração, mas não mais do que isso. O artigo 1001 declara até que dos despachos não cabe recurso. Mas, de qualquer maneira, é possível estabelecer essa correlação. Das decisões
singulares nos tribunais, cabe agravo interno. E dos acordos, conforme o caso e as previsões da Constituição, recurso especial, recurso ordinário ou recurso extraordinário. Então, o cabimento regula essa correlação que eu estou apresentando de forma sumária e incompleta entre cada ato decisório e um determinado recurso. Em seguida, vem a legitimação. Quem é que pode recorrer? Por óbvio, as partes. Também o Ministério Público, quer como parte principal, quer como parte coadjuvante, ou seja, como se dizia antigamente, fiscal da lei, hoje mudou um pouco a expressão fiscal da ordem jurídica, nos casos do artigo 178, função que o Ministério Público, em ordenamentos mais evoluídos, já perdeu, a exemplo do ordenamento alemão. E, por fim, ainda compõe os requisitos intrínsecos ao ato de recorrer a inexistência de qualquer fato impeditivo ou extintivo, como a renúncia, a desistência, a aquiescência, ou seja, a aceitação expressa ou tácita da decisão, o depósito prévio de multas, porventura impostos por outro recurso, e a repercussão geral no recurso extraordinário. Esses fatos estão todos catalogados na lei e se distinguem, e a doutrina se esmera em distinguir renúncia de desistência e de aquiescência e assim por diante. Mas aqui o nosso propósito é apenas apresentar-lhes um panorama geral da problemática suscitada justamente no juízo de admissibilidade. Por sua vez, os requisitos extrínsecos ao ato de recorrer são, primeiro, a tempestividade. O exercício do poder de recorrer, ele há de ser feito no interregno que a lei assina para cada recurso. Felizmente, a esse respeito, já se deu um passo adiante, no sentido de quase uniformizar os prazos, que são fixados em 15 dias, a par de contados em dias úteis. Fica de fora os embargos de declaração. Em seguida, é requisito extrínseco também a regularidade formal. Ou seja, a petição de recurso há de ser endereçada à autoridade competente e há de ser motivada, sendo a motivação imprescindível com os predicados da congruência e da atualidade. Eventualmente, também, é claro, é preciso identificar-se o recorrente e o recorrido, a fim de delimitar precisamente a extensão subjetiva do recurso, porque pode figurar mais de uma parte no processo, em qualquer dos seus polos, e nem todas as que forem vencidas recorrerem. E, por fim, o preparo. Desde os tempos das ordenações, o ato de recorrer é oneroso e cobrado separadamente. Compete à lei estadual, no caso da Justiça Comum, o federal, no caso da Justiça Federal, fixar o valor que há de ser recorrido, acrescentado do porte de remessa e retorno. Evidentemente que esses portes não têm o menor cabimento no processo eletrônico, que é, como todos nós sabemos, ubíquo. Mas
Fora disso, os autos físicos sobem para o órgão ad quem e sobem do órgão a quo para o órgão ad quem. Pois o juízo de admissibilidade envolvendo toda essa matéria, no direito anterior, comportava duplo controle. O controle final só pode ser do órgão ad quem. Mas também o órgão a quo realizava esse controle de forma preliminar e provisória, porque comportaria, de qualquer maneira, em caso de juízo positivo, revisão pelo órgão ad quem, e, em caso o juízo fosse negativo, renderia recurso, genericamente chamado de agravo de instrumento, relativamente ao exame da admissibilidade da apelação pelo órgão de primeiro grau. O novo Código de Processo Civil resolveu, na sua versão originária, porque também já sofreu uma reforma antes, ainda da vacatio legis, resolveu suprimir o duplo controle. É uma técnica controversa. Por exemplo, José Carlos Barbosa Moreira, na obra que eu já citei, verberava contra a transformação do órgão a quo em mero funcionário subalterno, agente de trânsito do recurso, sem poder dar uma palavra a seu respeito. Os assessores dos ministros dos tribunais superiores revoltaram-se contra o juízo de admissibilidade único, porque este ficaria a seu cargo. E persuadiram, então, determinados ministros a proporem uma alteração legislativa no que tange ao recurso especial, ao recurso extraordinário, o que provocou um dos pontos de maior complexidade, não cabe aqui examinar, que vem a ser o chamado represamento desses recursos. Mas a versão originária subsistiu no recurso ordinário, que cabe contra determinados acordos do tribunal, denegação de mandado de segurança, por exemplo, e principalmente na apelação. Ou seja, a apelação, que é o recurso magno por excelência, o recurso paradigmático que cabe contra sentenças definitivas ou terminativas do órgão judiciário de primeiro grau, a apelação é interposta no primeiro grau, mas o órgão judiciário de primeiro grau não dá nenhuma palavra a respeito da sua admissibilidade, ainda que intempestiva e ainda que interposta, por suposto, contra uma decisão interlocutória e não contra uma sentença. O que sugere um gravíssimo problema. Nesse caso, não sendo possível ao juízo a quo trancar o seguimento dessa apelação, ela há de ser processada com grande desperdício de atividade processual, como as contas razões, e demorará, sabe-se lá quanto tempo, para ser julgada no órgão ad quem. Embora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina seja muito rápido, não se pode supor que o tempo médio seja razoável em outros tribunais. O Tribunal de São Paulo, por exemplo, uma apelação demora, em média, 4 anos para ser julgada. Evidentemente que eu não excluo a possibilidade do advogado apelado ir despachar com o desembargador, pedir, pelo amor de Deus, que ele atente que a apelação foi interposta no 20º dia, contados em dias úteis, né? Ou foi interposta contra uma não sentença e assim por diante.
como remediar esse problema que o juízo de admissibilidade único provocou? Ao meu ver, sustento isso na minha obra Manual dos Recursos, deve-se aplicar o requerimento previsto para outorgar efeito suspensivo à apelação quando ela não o tem, por analogia. Ou seja, deve a parte interessada dirigir-se diretamente ao tribunal, mediante simples requerimento, que será distribuído, tornando o desembargador prevento, reclamando um juízo de admissibilidade per saltum naquele caso. É uma solução, dentre outras tantas que se podem conceber, como o agravo, o mandado de segurança e a chamada correição parcial. O problema é que a correição parcial é um remédio contra ato tumultuário do juiz, e o juiz não praticou nenhum ato tumultuário. O mandado de segurança é contra ato ilegal, e o juiz não praticou nenhuma ilegalidade. Então, me parece que o requerimento per saltum é a melhor solução para compor os interesses. Mas, até agora, apenas apresentei, em termos muito sumários, a problemática suscitada pelo juízo de admissibilidade. Na vigência do Código anterior, mais uma vez, graças ao corpo de assessores, e isso precisa ser entendido nos seus devidos termos, devido à quantidade ou numerosidade dos feitos, a instituição de assessores progressivamente se impôs nos tribunais. Quando eu ingressei no Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul, no remoto ano de 1989, não havia nenhum assessor, nem gabinetes. Os processos eram remetidos por malote do tribunal para a casa do juiz e, buscados os malotes na casa do juiz, retornavam à secretaria do órgão fracionário e o juiz do Tribunal de Alçada comparecia na data da sessão. Não havia efeito suspensivo a ser pedido ou tutela antecipada a ser pedida em recursos, de modo que era uma vida muito tranquila. Eu mesmo, confesso, guardo imensa saudade daqueles tempos tão pacíficos. Avulta que a minha esposa morava no interior do Estado, onde jurisdicionava a comarca de Erechim. Mas esse é um outro pormenor. Mas, continuo eu. Então, criou-se progressivamente um corpo de assessores que, como corpo, reage. E uma das regras de qualquer corpo de pessoas humanas é a lei do menor esforço. Por conseguinte, no direito anterior, esse conjunto de questões que eu apresentei ensejou um paroxismo de formalidades. Não que o processo não deva ser formal, longe disso, ele precisa ser, porque, como já nos advertia Giuseppe Chiovenda, a ausência de forma só acarreta a confusão e a desordem. Mas estou a me referir do paroxismo. E convém dar 2 exemplos. Mencionei o preparo, pois durante certo tempo a guia de preparo para o STJ, do recurso especial para o STJ, exigia a indicação do número do processo. Para isso havia um campo próprio, e nesse campo próprio não comportava todos os algarismos do número completo. E se não tivesse o número completo, o que o assessor no Superior Tribunal de Justiça fazia olhando a sua checklist? Tá? Porque nem é o assessor, na verdade, são os estagiários que fazem esses, devo confessar. Né?
O estagiário corria, não tem o número completo. Eu já vi uma dessas listas de conferência, e é assim mesmo que funciona. Tem o nome completo da parte? Olha o nome completo da parte. Não pode ter nome abreviado. Não pode ter nome trocado. O que, no mundo da informática, é um acontecimento trivial. Mas, talvez, o episódio, e me permito, professor Eduardo, que o conhece perfeitamente, né, não participou. Não participei. Pelo contrário, por não ter participado. É que aconteceu, exatamente. Bom, mas um dos mais marcantes episódios consiste no seguinte: um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi dar uma palestra e começou na sua palestra: houveram. Na primeira oportunidade, o ilustre advogado e processualista, sentado na primeira fila, dirige-se para o conferencista e diz assim: e sintaxe não há? Resultado: o tal advogado ganhou um inimigo mortal. Assim que, nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça, num dos primeiros recursos especiais, recorrente uma apresentadora de televisão célebre, representada por esse ilustre advogado, o referido ministro olhou com toda atenção aquele recurso e descobriu que quem assinava o recurso não tinha procuração nos autos. Criou-se uma tese jurídica: defeitos na representação técnica dos recorrentes não comporta saneamento na instância especial. Qual é o fundamento dessa tese, depois incorporada na súmula? Exatamente, na súmula do Superior Tribunal de Justiça, uma animosidade de juiz para com advogados. Pois, para evitar isso, para evitar os excessos, uma das disposições mais inovadoras do novo Código, e eu não me filio à corrente que só entrevê virtudes do novo Código, bem ao contrário, quando o comentei, e particularmente nessa área dos recursos, fiquei a imaginar o sarcasmo de José Carlos Barbosa Moreira quanto a determinadas partes, inclusive quanto à falta de apuro na linguagem. O novo Código adotou uma linguagem vulgar, sob o pretexto de que precisa ser entendido por qualquer um do povo. Ora, o Código Civil, sim. Afinal, o Código Civil regula as relações materiais. Quem quer casar, pelo menos teoricamente, deve olhar lá a parte geral, a parte do direito de família no Código Civil, e se essa leitura ainda não o dissuadir da empreitada, pelo menos consultar alguém com mais experiência nesse assunto. Agora, o Código Processo é lido por técnicos e aplicado por técnicos, não pelas pessoas comuns do povo. É um diploma, portanto, para ser utilizado pelos advogados e aplicado pelos juízes, de todas as hierarquias. E, portanto, não precisava ter uma linguagem vulgar, não precisava ter banida a palavra defeso, sob o pretexto que ninguém sabe o que é. Né? E, ao mesmo tempo, no artigo 489, parágrafo 1º, utilizada a palavra paráfrase. Bom, eu sabia, já tinha estudado no colegial o que era paráfrase, andava meio esquecido, tive que olhar no dicionário. E, ao mesmo tempo, utiliza no artigo 437, parágrafo 1º, a palavra posturas,
relativamente às atitudes, como diria Zé Carlos, em que as partes podem tomar perante a juntada de documentos pelo seu adversário. Então, não é decididamente um código com uma linha unívoca e bem elaborado. Ao contrário, é um código no qual muitas mãos mexeram a panela e, portanto, agasalha tendências as mais diversas. Mas, apesar do contexto nada bom, há o artigo 932, parágrafo único, segundo o qual, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Em primeiro lugar, avulta o caráter imperativo da regra. Concederá. É dever, não faculdade. Quanto a isso, em termos vernaculares, não há a menor dúvida. Mas convém não esquecer que a lei processual não é o que diz. A lei processual é o que os juízes dizem que ela declara. E já ouvi em mais de um julgamento a alegação de que se trata de simples faculdade. Ademais dessa regra em caráter geral, e como sugere a parte final complementada à documentação exigível, essa expressão tem 2 alvos. Primeiro, a regularização da representação técnica, mormente a cadeia de subestabelecimentos, que sempre motivou o não conhecimento de agravos ou recursos especiais no STJ. E também, particularmente, o agravo de instrumento, que passou a ser interposto diretamente no tribunal, já sob a vigência do Código de 73, portanto, com a necessidade de formar autos próprios, disciplinando a lei, grosso modo, que seriam exigidos documentos indispensáveis, taxativamente arrolados, como, por exemplo, a procuração do advogado do agravante e do agravado, e outros documentos facultativos, sendo que aí é que residia a controvérsia, porque, para muitos juízes, sempre faltava um documento. Claro que a advocacia logo criou um sistema para compensar esse tipo de defeito, trasladando todos os autos, para ouvir a censura que os traslados continham documentos dispensáveis, o que só servia para avolumar o agravo e impedir o seu rápido julgamento. Então, essa parte final tem esses 2 alvos e, de qualquer maneira, é complementada, no caso dos traslados do agravo de instrumento, pelo artigo 1017, parágrafo 3º, que justamente permite que a documentação seja complementada. Quanto à falta de preparo, essa é uma importante inovação. Quando ingressei no Tribunal de Alçada, a Secretaria do Tribunal, devido ao baixo número de recursos, ainda tinha tempo de conferir se o preparo fora recolhido no valor correto. E assinalava na ficha informativa do processo, preparo recolhido a maior, e dava a quantia. Preparo recolhido a menor, e dava a quantia. Nunca dei a menor importância para isso. Mas alguns tribunais desenvolveram a tese que, se o preparo não foi recolhido no valor exatamente correto, o recurso seria deserto. Já no direito anterior, previu-se a complementação
do preparo. Mas a complementação pressupõe que algum preparo tenha sido feito, ainda que em quantia insuficiente. Não estariam, portanto, nessa linha de raciocínio, abrangidos o equívoco do número do processo, a falta do número do processo, o equívoco na grafia das partes, do nome das partes, ou, o que não é incomum, a pura e simples troca de guia. Seja no processo de A contra B, é juntada a guia do preparo do recurso de C contra D e vice-versa. Tudo, claro, culpa do estagiário. Pois o novo Código deu um passo adiante e, no artigo 1007, parágrafo 4º, contempla a possibilidade de, não tendo sido feito o preparo, e sem prejuízo de a parte poder alegar que não o fez por justa causa, portanto, nos casos em que simplesmente esqueceu realmente de fazer o preparo, de fazê-lo a destempo, desde que em dobro é o que estabelece o artigo 1007, parágrafo 4º. E, por fim, o artigo 1024, parágrafo 3º, considerando que os tribunais superiores, por brevidade, têm um malveso de conhecer embargos de declaração opostos contra decisões viciadas que padeçam de omissão, que padeçam de contradição, que padeçam de obscuridade e assim por diante, como agravo interno para queimar uma etapa, o artigo 1024, parágrafo 3º, permite expressamente que as razões dos embargos de declaração interpostos sejam adequadas ao feitio do agravo interno. Porque uma coisa é apontar os defeitos de uma decisão, a já referida omissão, a já referida contradição, a já referida obscuridade, o erro material e assim por diante. E outra, bem diferente, é combater os seus fundamentos, pois o artigo 1024, parágrafo 3º, como que, aceitando essa orientação dos tribunais superiores, permite a adequação das razões recursais. Mas eis que chega-se ao ponto mais importante. Já vimos que motivação pode ser corrigida, ou não existiria o 1024, parágrafo 3º mencionado. Que preparo pode ser suprido, inclusive a falta, ou é insuficiente. 1007, parágrafo 4º, contra a falta, 1007, parágrafo 2º, contra a insuficiência. Falta de documentos pode ser suprido. Isso abrange os traslados do agravo de instrumento, mas não só, também defeitos de representação via de regra resultantes da falta de juntada de um dos subestabelecimentos na cadeia sucessiva de representantes. Mas o que é que pode ser suprido além disso? Haverá um critério geral? Bom, podemos inferir que a tempestividade é insuprível. E isso porque o artigo 1029, parágrafo 3º, como que, repercutindo o 932, parágrafo único, admite que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal relevem vícios no recurso especial ou no recurso extraordinário tempestivo, desde que não sejam graves. Essa disposição, ela
refuta uma tese que chegou a ser defendida entre nós por uma professora das nossas relações, equivocadíssima aqui também, sustentando que, conforme a estatura do caso, o recurso extraordinário intempestivo poderia ser conhecido. E, de fato, isso aconteceu por anomalia, por um erro bradante na Argentina. E esse entendimento da Suprema Corte Argentina, não me lembro qual era o caso, mas era um caso de significação social realmente. Esse entendimento é confrontado até hoje pelos processualistas argentinos como Henrique Falcón e Juan Carlos Íters. De qualquer maneira, o 1029, parágrafo 3º, pré-exclui o conhecimento do recurso extraordinário intempestivo. E, se até esse valiosíssimo instrumento do controle difuso da constitucionalidade precisa ser tempestivo, então os demais recursos também o serão, não se aplicando-lhes o artigo 932, parágrafo único. Portanto, esse requisito da tempestividade é indispensável. Também me parece insuprível o cabimento, salvo aplicando a tradicional e muito conhecida regra da fungibilidade. Mas, se um recurso, inexistindo má-fé, o recurso impróprio pode ser conhecido como recurso próprio, inexistindo má-fé, também não seria necessário o artigo 932, parágrafo único, a proclamá-lo. A legitimidade, bom, essa parece realmente insuprível. Não sendo parte, não sendo o Ministério Público, e principalmente não sendo o terceiro interessado, que demonstre o seu interesse, qual, no mínimo, uma assistência tardia, não é possível suprir, de modo que problemas relativos à legitimidade para recorrer também são insupríveis. Os fatos que impedem ou extinguem o poder de recorrer, bom, esses não podem estar presentes. Ou seja, se houve renúncia ao recurso, e eu sou dos que sustento que a renúncia tem que ser posterior à emissão do ato, para ser admissível, que ninguém pode renunciar às escuras, porque corre o risco de se deparar com uma sentença viciada, extra petita, por exemplo, sem poder impugná-la. Se houve aquiescência, expressa ou tácita, isso também não pode ser suprido. Já talvez não seja assim relativamente ao depósito prévio da multa processual para tornar admissível o recurso. Esse ato pode ter mesmo tratamento da falta de preparo. Também não parece insuprível a ausência de repercussão geral. Entendam-me bem, a ausência de alegação de repercussão geral no recurso extraordinário, porque se há ou não repercussão geral, só o próprio Supremo Tribunal Federal pode decidir, mas a parte incumbe alegar. E a falta de alegação, que é indispensável em qualquer hipótese, a falta de alegação, essa é um problema, talvez melhor situado no âmbito da regularidade formal. Tempestividade, nós já vimos que não pode ser suprido. Preparo, já vimos que sim. Resta-nos o quê? A regularidade formal. O 932 veio exatamente evitar que recurso não fosse conhecido pelo órgão adquém por qualquer defeito de somenos. A saber, falta de assinatura do advogado.
costuma-se interpor o recurso por uma petição e anexar as suas razões. Não raro, o advogado assinava a petição de interposição, esquecia de assinar as razões. Isso não é vício que importe a inadmissibilidade de um recurso. A troca do nome das partes, evento perfeitamente compreensível no mundo da informática, em que as petições obedecem a formulários. E, nas ações de massa, a única mudança consiste justamente no endereçamento e no nome das partes. Equívocos quanto ao endereçamento, equívocos quanto ao nome da parte, troca do nome do recurso. Nunca me pareceu razoável, por exemplo, não conhecer de embargos de divergência, que é um recurso que uniformiza a divergência intestina da jurisprudência do Supremo, dividido em 2 turmas, e do Superior Tribunal de Justiça em 3 sessões de 6 turmas, porque a parte chamou o recurso de embargos infringentes. Um dos diálogos de Platão, Crátilo, justamente coloca essa questão. A rosa cheiraria de modo diferente se não se chamasse de rosa. Shakespeare também utilizou isso numa das suas peças. E a questão filosófica, que é muito tratada nos cursos de hermenêutica, é a importância dos nomes, a pré-compreensão, a moda de Heidegger, trazida pelo nome. Os hermeneutas gostam muito de citar, não sei porquê, talvez por imagem bélica, o fuzil. Quer dizer, a palavra fuzil já nos traz uma pré-compreensão da peça. Mas, enfim, trocar o nome do recurso é assim tão essencial? Se ele está fundamentado, e se tem um pedido correspondente, será motivo relevante para não conhecê-lo? É evidente que não. Então, o 932 tem um amplíssimo campo de incidência, mas vale a advertência. Não importa o que a lei diz. Importa, sobretudo, o que os juízes dizem que a lei diz. Essa é uma verdade que não deve ser esquecida pelos meus jovens colegas processualistas, muitos dos quais me acompanham fielmente, porque é uma verdade que nos vem do direito romano. De fato, a nota da jurisdição é ter a última palavra. Uma última palavra autopoética, porque é um órgão judiciário a revisar outro órgão judiciário, mas o conjunto dos órgãos judiciários, bem ou mal, dá a última palavra. Portanto, o artigo 932 é um mecanismo valioso, se harmoniza com os postulados contemporâneos do Código de Processo Civil e do processo civil de um modo geral, se harmoniza com os postulados do garantismo processual, corrente a qual integro, e que combate todas as formas de autoritarismo, mas não posso lhes assegurar, de ânimo leve, e qual oráculo de Delfos, que o artigo 932, parágrafo único, vai ser aplicado em toda a sua plenitude. Essa é uma experiência que viveremos. Essa é uma experiência que precisaremos construir, todos juntos. Muito obrigado.